Olá, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o processo de comunicação. Então, ao longo desse nosso bate-papo, eu te convido a pensar na sua realidade, do dia a dia na gestão. Sua equipe, seus pares, com a liderança, como é que está o seu processo de comunicação? Ao pensar na comunicação de forma eficaz, nós nos deparamos com alguns desafios. Meu nome é João Palmeira e eu estou aqui para compartilhar com você algumas ideias que talvez possam te ajudar no processo de desenvolver as habilidades, as competências que podem ajudar você e sua equipe a conseguir os melhores resultados. Primeira pergunta que eu gostaria de que você refletisse por algum instante é: por que é tão difícil falar e ouvir? Pense nas suas experiências dentro e fora da empresa. Em que momentos falar com alguém foi complicado? Em que momentos você percebeu que talvez a pessoa não estivesse te escutando? Quando nós pensamos nisso, um dos grandes pontos é porque a maioria das pessoas está sempre ansiosa para compartilhar aquilo que eles querem, aquilo que pensam, aquilo que acreditam. Mas há um segundo motivo: a maioria das pessoas não quer escutar. E aqui ainda há um terceiro que nos impede de ouvir com clareza ou de ser ouvido, que é entender a diferença entre o processo de escutar e o de ouvir. Quando nós falamos sobre ouvir é perceber o som que está acontecendo ao nosso redor, mas isso não significa que dependa da nossa vontade. Querendo ou não, se você não tiver os seus ouvidos tapados, você vai ouvir o que está acontecendo ao seu redor. Por isso é que a gente chama de um processo mecânico. Agora, quando nós falamos sobre escutar é diferente, porque depende da sua vontade. Depende de você estar focado, consciente, atento àquilo que está acontecendo. Nesse nosso bate-papo, por exemplo, você deve estar aí olhando para mim e pensando a respeito dos momentos em sua vida em que a comunicação foi um desafio. E com a ideia aqui de talvez refletir a respeito, isso não impede de que, mesmo estando atento ao que eu digo, você consiga ouvir o que acontece ao seu redor. Então, se escutar é uma habilidade que aqui nós podemos escolher, nós precisamos talvez levar em consideração que nós não somos ensinados necessariamente a escutar. E por que isso acontece? Porque se a gente já ouve, parte de pressuposição que não precisa de mais nada, já é suficiente. É aí que mora um dos grandes problemas. Se você parar para pensar, existem algumas habilidades e competências que são ensinadas para a gente desde muito pequeno. Para pensar na sua própria vida. Onde você aprendeu a ler e escrever? Eu acho que a maioria do que estão me ouvindo aqui provavelmente aprenderam na escola, como eu. Agora, quando a gente para pensar nessas duas variáveis, elas são habilidades, não são? O que será que elas têm com a escuta em comum? Serem habilidades. E quando a gente pensa na possibilidade da habilidade, nós estamos falando de algo simples. Uma habilidade, ela pode ser aprendida e pode ser aprimorada. Em algumas das conversas mais importantes que a gente tem, conversas às vezes difíceis, saem de uma conversa simples e tranquila e se tornam conversas cruciais. A primeira coisa que a gente perde nesse bate-papo é o objetivo inicial da conversa. E aí, quando isso acontece, a tendência do ser humano, segundo Daniel Goleman, é de que a gente vá para o improviso. E aí mora o problema. Nós não somos bons em improviso. E por que é que a gente não é tão bom assim? Porque, geralmente, existe um fator emocional que se interpõe entre a racionalidade daquilo que a gente está construindo e gostaria com aquilo que vai sair da nossa boca. E quando esse fator emocional está presente, aí nós temos um problema, porque geralmente o que acontece no nosso comportamento é que a gente age exatamente da maneira oposta. E aí é que mora o problema, porque o resultado não acontece. Geralmente, quando você está num bate-papo, pense na sua realidade, com a sua equipe, talvez com amigos, até com a família, em que você tem que conversar algo e começa um bate-papo informal, não é? Falando sobre amenidades ou até mesmo
começando a abordar o problema, de repente, a conversa se torna difícil. Ela se torna difícil porque um gatilho é acionado. Alguém fala muito alto, alguém fala algo que você não gostou, alguém usa de sarcasmo, alguém faz algo que nos incomoda. E aí, naquele momento, existe uma mudança de postura. Nós passamos daquela conversa informal e muitas vezes tranquila para uma conversa difícil, para uma conversa crucial. Uma conversa difícil, ela tem um de 3 elementos. O primeiro pode ser que nesse bate-papo vocês estejam discutindo de altos interesses, um projeto, uma ação ou uma tarefa a ser executada, uma meta que precisa ser batida, ou qualquer outro ponto que exige aqui atenção, porque os interesses em jogo são muito importantes. Mas existe também a possibilidade de que haja opiniões totalmente opostas. Você acredita em algo diferente daquilo que eu acredito. E quando a gente começa a discutir sobre opiniões divergentes, a tendência é achar que a minha maneira de pensar ou de agir está mais correta que a sua. Portanto, você deveria vir para o meu lado e não necessariamente eu ir para o seu. Mas ainda existe um terceiro elemento, são as altas emoções. Como eu disse, quando as emoções elas se apresentam, elas deixam a gente ligeiramente cego e surdos. E aí, o desafio está colocado. Diante de uma conversa difícil assim, você talvez se pergunte, tá bom, né? O que é que precisa ser feito numa conversa como essa? Existem alguns passos essenciais para que você possa conseguir o resultado que você iniciou em mente, pelo menos no início dessa conversa ou desse bate-papo. O primeiro deles é restabelecer a segurança perdida, porque é a primeira coisa que vai embora. Quando a conversa se torna crucial e estão um daqueles fatores, altas emoções, opiniões divergentes, altos interesses, muitas vezes o gatilho acionado me coloca na retranca, na reatividade. E quando isso acontece, eu acabo de alguma maneira perdendo muito daquilo que me traz e me mantém no equilíbrio. Assim, muitas vezes eu me coloco numa posição fechada, acreditando que você está querendo de alguma maneira ou me prejudicar ou levar vantagem acima de mim. A segurança foi embora. É preciso ter em mente que quando a gente fala sobre essa conversa difícil, você também precisa, além de reestabelecer a segurança, voltar ao objetivo inicial, porque é a primeira coisa que a gente perde. A gente esquece que estava ali conversando com o objetivo de encontrar uma solução. E, de repente, quando a barreira é colocada, acionada pelo gatilho, nossa, a gente esquece totalmente. E existe um terceiro ponto importante. Monólogo não nos leva ao entendimento, diálogo leva. E um diálogo precisa ser sincero, precisa ser claro, precisa acontecer e o foco tem que ser sempre na solução, não no problema. Algumas equipes, muitas vezes, ficam discutindo ou ruminando os problemas que estão acontecendo e o que poderia acontecer se tivesse isso ou aquilo. Se tivesse esse ou aquele recurso. Mas os recursos não estão ali. E não é possível conseguir solução discutindo o leite derramado. Então, aqui, é preciso tratar os assuntos olhando para frente, não olhando pelo retrovisor. Quando nós pensamos nisso, você pode dizer, ok, João, e aí? O que a gente consegue quando restabelece a segurança, quando volta para o objetivo inicial, quando abre o diálogo? O que a gente pode conseguir aqui é o que nós chamamos de um reservatório de ideias compartilhadas. Imagine um grande reservatório que receba água. É mais ou menos a mesma coisa. A ideia aqui é que, através do diálogo, você possa colocar sobre a mesa todas as ideias passíveis de serem aplicadas. E aqui é um fator extremamente importante. Os filtros devem ser deixados do lado de fora da porta. A ideia é que, mesmo uma sugestão que aparentemente pareça ser fora da casinha, meio louca ou ousada demais, deve ser colocada. Porque, às vezes, você não vai conseguir construir aquela ideia, mas você, em cima dela, consegue construir algo bacana, melhor. O que é importante que a gente tenha em mente quando nós estamos nesse processo
de construção de ideias, buscando preencher esse reservatório. Quanto mais tempo você investir nessa profusão de ideias, quanto mais ideias você colocar dentro do reservatório, a chance aqui é de que aumenta a sua probabilidade de encontrar a terceira alternativa. A terceira alternativa, basicamente, é quando, depois de discutirmos todas as ideias, de avaliarmos cada uma delas, de separarmos aquelas que são absurdas, às vezes loucas, daquelas que são passíveis de serem feitas, daquelas que derivaram das loucas e daquelas que aparentemente eram ousadas, a gente escolhe a mais acertada. Então, nesse momento, o que se consegue aqui, com foco na solução, é clareza, é entendimento, é aceitação. Então, nesse momento, a terceira alternativa, ela representa o melhor do melhor da nossa negociação. Aquela comunicação, aquela discussão, gerou um resultado melhor do que aquele que eu tinha e do que você tinha. A soma das nossas cabeças, seja dois indivíduos ou uma equipe, podem gerar valores muito melhores, mas muito maiores. E talvez você já tenha vivenciado isso. Então, pense num instante. Se, por um lado, você senta com a sua equipe, você senta com pares, com seus líderes ou com as pessoas da sua família, e se abre para o diálogo, e abrir-se para o diálogo significa que você deve ter coragem para dizer o que pensa, mesmo em assuntos delicados, mas deve ter consideração para ouvir uma opinião divergente da sua. Essa abertura, ela vai ajudar cada um de nós a encontrar, para aquele momento de estresse ou para aquela situação de desafio, possibilidades. Ao escolher, a terceira alternativa está implementada. No entanto, pare e pense na sua realidade de trabalho. Geralmente nós participamos de reuniões. E a minha pergunta para você nessa reflexão é: você já participou de alguma reunião maçante? Daquelas em que parece que a gente fica discutindo se as portas do céu abrem para dentro ou para fora, em vez de se preocupar de passar por ela, não importando para que lado abre? Pois é. Há muitos anos, e olha que eu tenho 56 e eu já participei de reuniões mais ou menos desde os 15. Eu já participei de muitas reuniões. E eu posso dizer que muitas delas são feitas mais ou menos assim. Para pensar se nesses exemplos que eu vou te dar, você já participou de alguma parecida. Por exemplo, uma reunião que teve hora para começar, mas não teve para terminar. Era previsto talvez 1 hora de reunião e ela tomou 2 ou 3 horas. Você já participou de uma reunião que aparentemente não tinha uma pauta bem feita? Que as coisas foram feitas mais ou menos? Já participou de uma reunião em que se discutiu algo diferente daquilo que foi proposto inicialmente? Ou você já participou de uma reunião que foi preciso marcar outra reunião para resolver os problemas que aquela reunião criou? Ou ainda, já participou de uma reunião que se discutiu bastante, mas não se decidiu quase nada? Pois é. Se você participou de uma reunião ou de mais de uma reunião que tivesse um ou todas essas características, talvez você tenha feito para si uma pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Pois é. O interessante é de que pessoas com a minha idade, mais de 50, mas pessoas de 30, 40, ou com a minha idade, parece que às vezes têm dificuldade para usar essa ferramenta simples. Uma ferramenta básica que qualquer pessoa que, em tese, começa na vida laboral, deveria saber fazer da melhor maneira possível. Reuniões como essas que eu acabei de compartilhar aqui me lembram uma palavra e eu vejo uma imagem. Muitas vezes, reuniões como essas são uma tremenda muvuca. Mas a palavra muvuca me faz pensar no mundo que a gente viveu até aqui. E me lembrei aqui de que o exército americano, ele deu uma definição de mundo que me lembra essa palavra muvuca. Ele chamou de VUCA. Você já ouviu falar? Pois é, o mundo VUCA é um mundo em que, segundo o exército americano, dos 40 anos anteriores à década de 90, de certa maneira, por causa, óbvio, né, das condições geopolíticas, Estados Unidos contra o resto do mundo, às vezes contra a China e contra, na época, a União Soviética, colocava um mundo
em uma situação um pouco desafiadora. E aí, então, definiram a palavra VUCA para identificar que o V vinha da volatilidade de tudo. Ou seja, sendo tudo volátil, tudo mudava com uma rapidez muito grande. O U veio da incerteza de que nada é estático. Na verdade, a única certeza que a gente tem é que há incertezas que vão ser ou precisarão ser consideradas em algum momento. Eles discutiam e explicaram que o mundo VUCA é um mundo complexo e que, por ser complexo, a solução de situações complexas muitas vezes estavam nas entrelinhas ou poderiam estar em todas as partes que envolviam um problema. E, finalmente, definiram o A como ambiguidade. Basicamente, que para cada luz havia uma sombra e que, para todas as variáveis, sempre havia mais de um caminho, mais de um lado. Quantos lados tem uma moeda? Você provavelmente pensou, 2, não foi assim? Pois é, ela tem 3. Ela tem cara, coroa e tem aquele lado fininho, não é, que a envolve. Então, muitas vezes, quando a gente olha para a nossa realidade, a gente tem uma percepção parcial daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E no mundo VUCA, em situações simples, aparentemente coisas passam, como uma boa reunião ou como observar um objeto como uma moeda. Quando a gente para pensar, não é, há 40 ou 50 anos, a época desse mundo VUCA, a comunicação, ela vinha através de cartas, algo que alguns talvez nem saibam o que é, ou talvez nem tenham escrito na sua vida uma. Vinha através de artigos que eram publicados em periódicos ou em revistas, através dos livros que ainda hoje a gente lê, através das tais reuniões que eu comentei, ou de um discurso ou apresentação, e, óbvio, através dos canais de comunicação que, ao longo do tempo, foram sendo trabalhados, não é? Mas a gente tinha e tem rádio e TV e já teve o telégrafo. O interessante aqui é que em qualquer uma dessas situações, o tempo de compartilhamento da informação, da saída do ponto A até a chegada no ponto B, podia levar algumas horas, poderia levar alguns dias e poderiam levar meses. E talvez você se pergunte, nossa, e como era isso? Como era mandar uma carta de um continente para o outro e levar talvez 30, 60 dias para chegar lá do outro lado com uma notícia importante que tinha acabado de acontecer? Pois é, o desafio do mundo VUCA é de que aquela volatilidade que foi percebida e que foi identificada fez, não é, com que a percepção de que tudo muda o tempo todo estivesse ali diante dos nossos olhos. O desafio é de que nos últimos anos essa velocidade de mudança ela se alterou. Tudo muda mais e muda mais rápido. Então, nesse aspecto, houve também uma mudança nas características que foram definidas pelo Exército desse tal mundo VUCA. A mudança saiu de VUCA para BUNNY. Você sabe o que significa esse tal mundo BUNNY? Pois é, o mundo BUNNY, ele significa algo muito interessante. É um conceito recente, 2018, por um antropólogo chamado Jamais Casio. E essa discussão que ele traz à baila, não é? E que aconteceu antes da mudança que o Covid trouxe, fez com que as pessoas começassem a pensar nas mudanças que estavam acontecendo sem perceber. Quer ver uma mudança na área da comunicação que deve ter acontecido com você e você não percebeu? Pare e pense em todos os números de telefone que você sabia antes do seu celular, antes do uso do celular, de se tornar algo comum de você ter o seu. Possível e provavelmente, você sabia os telefones dos seus amigos, dos seus parentes, não é? Até o seu. O interessante, sabe o que é? É que nós terceirizamos a nossa memória para o nosso celular. Tenta lembrar de 3 ou 4 amigos e quais são os telefones deles. E talvez não precisa ir longe, né? Pensa na vida da família. Você sabe o telefone de cor? Provavelmente não. Você tem que acessar o seu telefone celular para checar e então saber como contactar essa pessoa.
o que é interessante aqui é de que essa é uma transformação que veio acontecendo nos últimos anos, mas com o advento do vírus, não é? Isso tudo, somado à transformação digital, fez com que não só a vida, mas a comunicação, não é, tomasse uma velocidade absurda. E o que o caso aqui ele nos convida a refletir é que o mundo VUCA foi sendo deixado de lado e foi sendo substituído pelo BANI, que o B significa brighter, ou seja, o mundo é frágil. Por exemplo, se alguém comete uma falcatrua, um executivo, ele pode derrubar as ações da empresa na bolsa de valores em todas as áreas do mundo. Uma tecnologia nova, ela pode, por exemplo, desempregar muitas pessoas. Um exemplo disso talvez você seja, como eu sou, cliente de bancos que não tem uma agência, em que talvez você não conheça o gerente e tenha aberto a conta por um aplicativo. E o interessante disso é que não tendo gerente, não tendo caixa, não tendo uma agência que você tenha visitado, você ainda assim confiou em deixar o seu dinheiro lá. Veja que mudança, em que as pessoas que eram pessoas que você conhecia na sua agência, hoje talvez não sejam tão relevantes, o caixa e o gerente, a ponto de você acreditar que poderia confiar em uma instituição que você conhece apenas das propagandas que viu. Pois é. Esse é um dos grandes desafios. E quando a gente pensa nesses desafios, a gente pode pensar aqui que o vírus do Covid, ele fez uma mudança sem precedentes, porque ele colocou não só o nosso país, mas o mundo inteiro em quarentena. Você provavelmente, como eu, ficou meses dentro de casa, achando bacana ir para a farmácia, ir para a padaria, não é? Dar uma voltinha só ali ao redor da sua casa, no quarteirão. Quando eu ia imaginar que eu ia estar super afim de ir num supermercado e achar bacana? Pois é, o vírus fez essa mudança na nossa percepção. Nesse mundo BANI que foi comentado, há um outro ponto importante, a ansiedade. A ansiedade, ela nos traz uma série de consequências. E por quê? Porque hoje, muitas vezes, o senso de urgência faz com que a gente tenha que tomar muitas decisões de alto valor. E ao ter que tomar essas decisões, ao ler notícias negativas, ao nos sentirmos muitas vezes presos, isso nos angustia. Essa angústia faz com que a gente, de alguma maneira, fuja ou se isole. E quando isso acontece, a gente acaba tendo a impressão de que nós estamos no controle, o que não é verdade. Então, ao pensar nisso, Casio nos convida também a identificar que o mundo não é mais linear. E tudo está na mudança, e a mudança é uma constante que faz parte da nossa realidade. Isso significa que alguns planos estratégicos de longo prazo vão precisar ser encurtados e os de longo prazo talvez tenham que ser revistos em prazos muito menores do que já foram. Nesse sentido, nós podemos dizer que mesmo nas relações, não é? Aquelas que nós estávamos acostumados a vivenciar lá atrás, e que Bauman, não é? Comentavam que eram relações duradouras antes da guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, no pós-guerra, tornaram-se conexões. E o desafio dessas conexões, não é? Elas, se por um lado nas relações sociais nos distanciaram, por outro lado, quando a gente tem que tomar uma decisão, avaliar dados, gerar informação, olhar para diferentes cenários e dizer para onde é que nós vamos, isso se tornou mais difícil. Então, ao pensar na nossa realidade, esse mundo BANI ainda traz um outro ponto. Ele se tornou difícil de compreender. E sabe por quê? Porque a gente busca resposta para tudo. Mas o desafio é de que as perguntas, quando feitas, e as respostas, quando dadas, parecem que sugerem novas perguntas. E, às vezes, quando a gente encontra a resposta para uma questão, a pergunta já é outra. Então, se nós pararmos para pensar no dia de hoje, nós podemos dizer que hoje a internet, ela faz algo absurdo, né? Ela nos conecta em questão de segundos a qualquer lugar do mundo, quando há 30, 40, 50 anos atrás poderia levar horas, dias ou meses.
Então, veja que a internet, ela causou uma transformação absurda. Essa transformação digital, ela trouxe uma transformação na nossa vida, no nosso cotidiano, incluindo na nossa comunicação. Essa pesquisa, feita pela We Are Social, mostra que dos 210 milhões de brasileiros, 139 milhões estão conectados. 130 usam as redes sociais. E 120 milhões são usuários que estão presentes, são ativos. E nós fazemos parte desse grupo. Ao pensar nesses dados, o que a gente consegue identificar é que hoje manter-se conectado é algo necessário, é algo essencial. Talvez não seja possível você ter os resultados que tem no seu trabalho com a sua equipe sem uma conexão de wireless ou via cabo, sem ter essa ponte que a transformação digital ela acabou trazendo. Aí a pergunta, isso é bom ou ruim? Pois é. Isso pode ser ruim se faltar equilíbrio e um controle adequado. Pesquisas mostram, por exemplo, que quando a gente para pensar no Brasil, nós somos o terceiro país, não é? Em número de horas plugado por dia na internet. Nós ficamos 9 horas, 14 minutos por dia. Só Tailândia e Filipinas ficam mais tempo do que a gente. Agora vamos fazer uma conta rápida. Um dia tem 24 horas. Você dorme em tese 8 horas. Isso significa que você está acordado mais ou menos 15 horas. Dessas 15, a pesquisa mostra que 9 horas nós estamos conectados. Você está conectado, na verdade, 60% de 62% do tempo que você está aberto, que você está livre, que você está interagindo com o meio. É bastante tempo, não é? E aí, eu te convido a pensar, enquanto você está aberto para toda a informação que vem dos diferentes canais sensoriais, enquanto você está acordado e consciente, que são essas tais 15 horas, se 9 horas você está conectado à internet, através do computador, através do celular, através do seu iPad, quanto tempo esse aparelhinho que você carrega na mão e que talvez esteja aí com você nesse momento, você passa com ele ligado? Já parou para pensar? Pois é. Vou te dar 1 segundo ou 2 para você pensar. Quanto tempo você acha que você fica conectado com o seu telefone celular? Porque uma pesquisa também foi feita, e a pesquisa mostrou algo muito interessante. A gente gasta, não é, no celular, acessando a internet, mais de 4 horas. Todos os dias. Nós somos o segundo país neste case também. E aí você pode dizer, mas João, mas eu estou trabalhando. Eu falei, ok. Você tem ideia de quanto tempo você gasta nas mídias sociais? Não? Pois é. A pesquisa mostra também que nós gastamos mais de 3 horas e meia, em média, todos os dias, nas mídias sociais. Então eu te pergunto, não é muito tempo? Porque nós estamos falando de que daquelas 9 horas que nós estamos conectados, num dia de trabalho de 8, 3 horas são nas mídias. O que será que isso mostra? Faz a conta. Então eu te pergunto, será que nós podemos ter um comportamento dependente em relação ao nosso celular e às mídias que fazem com que a gente saiba do que está acontecendo na vida dos outros? Quantas vezes por dia você olha para o seu celular? Não, por hora. Pare e pensa. E aí, reflita comigo, será que esse comportamento pode afetar a sua produtividade dentro da empresa? Pois é. Preciso responder? Acho que não, né? Ao refletir sobre isso, a comunicação na empresa, ela pode ser comparada, sabe o quê? A uma espinha dorsal. E quando a gente pensa numa espinha dorsal, nós estamos falando dos animais vertebrados, né? E a função da espinha é proteger o sistema nervoso, mas também dar sustentação ao corpo, para que a gente fique ereto, no caso dos humanos, não é? E para os animais que podem, os quadrúpedes, que possam se locomover, não é? Sobre as 4 patas. Qual é o desafio da comunicação aqui, quando a gente traz esse pensamento de ser uma espinha dorsal para dentro da empresa? A comunicação tem a função de ser espinha dorsal. E aqui, ela protege as informações importantes, confidenciais, que vão levar aos resultados que a empresa quer,
mas ela também compartilha e deve compartilhar aquelas informações importantes que todo o restante da empresa precisa saber. Isso significa que essa informação, que é uma espinha dorsal, precisa ser trabalhada de forma tal que todas as pessoas entendam o que a empresa quer chegar dentro de um determinado período, por exemplo, o ano fiscal. Isso precisa ser compartilhado entre todos os envolvidos. Então, quando a gente para pensar na nossa própria empresa, pense aí quais são os meios de comunicação que são utilizados. Porque tem muitos. Né? A gente pode dizer que o WhatsApp é um dos grandes. Né? Existe a intranet, existem lá os memorandos internos, papel, existem as reuniões, como a gente comentou. E aí, a grande pergunta é se existem tantas possibilidades de ferramenta que podem ser implementadas. Se existe uma necessidade de que a comunicação se torne de fato, já que ela é, de direito, uma espinha dorsal dos resultados do negócio. Como é que a gente pode fazer para melhorar a nossa comunicação? Dentro da empresa. E óbvio, né? Com isso, melhorar os resultados. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma outra sugestão. A primeira coisa que nós precisamos fazer, top-down, é definir quais são as metas da organização, as metas mais importantes da organização. Aquelas que, se não forem atingidas, qualquer esforço está perdido. E quando nós pensamos nisso, nós temos que definir essas metas e elas precisam ser cascateadas a tal ponto de que todos, do topo ao chão, todos, saibam exatamente qual é a sua parcela de contribuição. Todos precisam entender como, de alguma maneira, afetam nos resultados finais. Um segundo ponto é de que os gestores precisam fazer um acompanhamento de perto. Mesmo que você tenha uma equipe de altíssimo desempenho, você precisa acompanhar a execução das ações, das tarefas da sua equipe. Você precisa estar com eles o tempo que for necessário, quando necessário, para que as ações paulatinamente somadas de cada um dos indivíduos, de cada uma das equipes, levem para o resultado que a organização necessita. Quando nós falamos disso, eu estou dizendo aqui de que reuniões de acompanhamento, reuniões de alinhamento, de prestação de contas, precisam fazer parte do seu planejamento. Você precisa olhar para a semana e definir quando, que dia e horário, que devem ser os mesmos em todas as semanas, você vai se reunir com a sua equipe, cada um dentro da sua área, e definir ali quais são as ações que foram feitas, precisarão ser corrigidas para a gente chegar onde quer. Um terceiro ponto importante. Você precisa buscar coalizão na equipe e precisa criar uma cultura em que as pessoas sintam-se à vontade para sugerir, para inovar e que elas tenham o desejo de contribuir. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de que talvez você tenha que sentar, em muitos momentos, com um indivíduo, um a um, conversar, olhar nos olhos, dar, muitas vezes, e também pedir feedbacks. Pode ser para os seus pares, para o seu líder e também para a sua equipe. Isso, na verdade, pode te ajudar a criar um ambiente em que as pessoas vão se sentir à vontade para contribuir. Elas vão ter coragem, inclusive, para dizer para você, olha, isso não é legal. Olha, eu não concordo por causa daquilo. Sem se sentirem ameaçadas ou achando, não é, de que vão ser rotuladas por serem a voz que clama sozinha contra uma ideia. E isso significa que as pessoas poderão ter coragem para dizer, mas sentirão que existe da sua parte consideração para serem ouvidas quando as opiniões não necessariamente forem as mesmas. Isso não significa que você tenha que mudar a sua posição, mas significa que quando nós podemos ouvir um lado e o outro, a gente tem muito mais chance de encontrar alternativas que às vezes é vista por um, mas não necessariamente para os outros. Vocês devem se lembrar de uma história da década de 90, em que a Korean Air, lá na Coreia do Sul, foi a empresa que mais teve acidentes aéreos. E nós estamos falando de acidentes aéreos em que a média de cálculo mundial é que de 4 milhões, a cada 4 milhões de trajetos, um acidente acontece. Mas a Korean Airline, ela tinha um índice 17 vezes maior. E aí,
Esse tipo de situação criou um problema tão sério, porque a Delta Airlines, por exemplo, que tinha lá uma parceria com ela, simplesmente cancelou. E os governos começaram a discutir se deixariam a sua população, né, os membros de seus países, andarem nos aviões da Korean. O presidente, na época, interviu e houve um burburinho. Uma empresa de fora foi contratada e verificou-se quais eram os problemas. Mas a principal identificação foi de que, na Coreia, as pessoas com mais idade ou num cargo mais elevado não recebiam feedbacks. E os aviões Airbus, por exemplo, que eram aviões, não é, de altíssima tecnologia, foram desenhados para serem pilotados por duas pessoas, não por uma só. Mas o piloto, mesmo que não fosse mais velho, estava numa posição de liderança, não recebia e não aceitava feedbacks do copiloto ou das comissárias. Isso causou um acidente quando houve uma pane com o avião em terra e a comissária perguntou ao piloto, ao capitão naquele momento, se ela podia evacuar a nave. E ele disse que deveria esperar e fez um silêncio por um bom tempo, até que, infelizmente, a nave acabou tendo sérios problemas e muitas pessoas morreram. Mas o interessante aqui foi de que a constatação foi que o problema estava na comunicação, porque a cultura fazia com que o feedback de baixo para cima não acontecesse. Felizmente, eles conseguiram verificar isso que acontecia ali por volta de 1990, 92, 94, até 98, e de fato, não é, ao perceber esse grave problema, eles resolveram reverter a situação. Tanto que em 2006 a Korean recebeu uma certificação como uma empresa segura de se voar novamente. Veja como o processo de comunicação, muitas vezes, ele é travado porque ele não é claro, porque ele não é transparente, porque as pessoas sentem medo de poder se posicionar de uma forma diferente. Então, eu convido você a pensar, será que no meu ambiente de trabalho eu crio um ambiente ideal para que as pessoas se comuniquem com clareza, sem que elas tenham que se sentir acuadas por dar a sua opinião, inclusive, principalmente, quando a opinião não é exatamente a mesma que a minha, se eu estiver numa posição de liderança? Eu gostaria de te convidar a pensar como é que nós podemos conseguir melhores resultados para atingir, não é, aquilo que nós esperamos em cada um dos nossos papéis quando a gente pensa em termos de comunicação. Basicamente, o que eu convido você a pensar é entender que talvez a gente precise rever algumas crenças, alguns paradigmas, alguns modelos mentais. Nossos modelos mentais fazem com que a gente tenha uma percepção da realidade que muitas vezes é apenas nossa. E se nós paramos para pensar, nós temos a tendência de expressar, né, de falar o que a gente imagina, pensa e sente. E se você estiver numa posição de influência, com certeza você vai impactar na vida das outras pessoas. Então, se nós queremos resultados, a gente precisa entender que geralmente os resultados, eles são consequências. São consequências da maneira como a gente vê e, obviamente, da maneira como a gente compartilha e expressa as nossas emoções e sentimentos. Então, quando nós falamos sobre a comunicação hoje, no ambiente de trabalho, se você é gestor ou se você é colaborador, eu te convido a rever os seus modelos mentais, a repensar a sua realidade. Basicamente, isso significa que algumas etapas podem nos ajudar. Primeiro, nós devemos manter o foco no resultado, porque, querendo ou não, em última instância, nós seremos avaliados pelas nossas entregas. Um outro ponto importante é que nós precisamos manter o equilíbrio, e nesse caso o equilíbrio emocional, quando nós estivermos em situação de alto estresse. Porque, afinal de contas, nós somos cobrados, não é? E participamos de uma série de desafios e muitas vezes temos crises para debelar. O equilíbrio aqui se torna essencial. Um outro ponto importante é que a gente deve, sempre que tiver um desafio, procurar qual é a causa raiz. Onde está, de fato, não é, o ponto que originou aquele desafio. E E sabe por quê? Porque quando você define a causa raiz, você tem 50% da solução.
Os outros 50 vai depender do que você vai fazer com o que acabou de descobrir. Outro ponto importante: comunique-se de uma maneira clara e objetiva, mesmo quando você for dar uma má notícia. Coloque todas as cartas na mesa. Não deixe alguma coisa de fora. Lembra que geralmente as pessoas, quando elas imaginam 3 vezes pior. Uma outra coisa importante: ouça as pessoas que estão ao seu redor. Não é? Avalie o cenário, tenha em mente todos os dados antes de emitir a sua opinião. E se você tiver definido uma solução, mesmo quando aparentemente as coisas estão demorando a mudar, você precisa persistir, precisa ser constante nessa tomada de decisão. Então, se você for gestor, não é? Tenha em mente que você vai precisar contextualizar a importância do que você está pedindo para a sua equipe ou para a pessoa que estiver trabalhando com você, ou para a sua parceria feita com uma outra equipe, com um fornecedor, com um cliente interno. É extremamente importante que, ao delegar algo a alguém, se for um cliente, não é? Ou se for um membro da sua equipe, ou mesmo um par, tenha em mente que contextualizar se torna algo essencial. É também importante você definir o que é sucesso e o que não é. Coloque com muita clareza quais são os critérios que vão ser utilizados para avaliar. E, ao final da sua exposição, peça, se é uma equipe ou se é um indivíduo, que eles compartilhem o que entenderam. Porque aí você vai poder aparar estas se elas estiverem ali. Tenha em mente que você pode ficar à distância, mas precisa manter-se à disposição. Porque se alguma coisa acontecer, é o seu pescoço que está na corda. Você vai responder por sua equipe. Agora, não pratique a microgestão. Às vezes as pessoas querem controlar tudo a todo tempo. E quando isso acontece, ele acha que pode controlar. A verdade é que se você dá uma responsabilidade e fica questionando o método, nem você faz sua parte, nem o outro ou os outros farão a dele. Você cria uma situação de dependência, e isso não é bacana. Mesmo que você esteja trabalhando com sua equipe, não é, num modelo híbrido, em que haja um trabalho remoto, você pratica microgestão quando, por exemplo, você fica questionando o tempo inteiro sobre o andamento do trabalho. Ou talvez quando você checa a todo momento se a pessoa está ou não online. Você pratica microgestão, por exemplo, quando você fica em cima dos horários de entrada e de saída, ou quando você pede para ser notificado para qualquer tipo de ausência. Então, pare para pensar nesses comportamentos que levam a gente para longe do resultado, para longe daquilo que um gestor precisa fazer, que é extrair o melhor das pessoas. Utilize o processo de comunicação de forma tal que você demonstre que confia, para que as pessoas possam, recebendo essa confiança, esse grau de confiança, elas possam ter o desejo de retribuir. O que eu acho que nós devemos ter em mente, basicamente, que o trabalho remoto, se for o caso, ele não é necessariamente físico, não é onde você trabalha, é como. E isso faz uma diferença gigantesca. Se você tiver dificuldade, para aceitar isso que eu estou dizendo, estiver pensando, puxa, será que o João está certo ou não? Eu diria o seguinte: reflita. O que é mais importante para você? Chegar e sair na hora ou entregar os resultados? Pensa. Se você for colaborador, você não tem uma equipe, mas faz parte dela, pergunte com a intenção de compreender. Não tenha medo de dizer, eu não entendi. Procure aqui evitar aquele comportamento reativo de deixa do jeito que está para ver como é que fica. Não vou querendo saber detalhes. Procure focar na solução. Procure ser proativo. Tenha em mente que o seu planejamento para executar o que foi pedido precisa acompanhar e identificar quais são os tempos, as ações, os recursos necessários. Isso é responsabilidade sua. Peça ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda quando você precisar dela. Lembre-se que a sua parte é importante, é uma peça do quebra-cabeça. E peça feedbacks. Peça feedbacks ao longo do período, ao longo do projeto, para verificar se existe algum ajuste fino que talvez você precise fazer. E se precisar, faça. Você não vai perder. Muito pelo contrário, vai ganhar. Agora, quando a gente pensa, como gestor ou como colaborador, existem coisas que podem ser comuns a todos nós. A primeira delas: se você estiver diante de um desafio, de uma crise, de um problema urgente,
Pare, olhe com um olhar de pesquisa, de entendimento, para entender o que está acontecendo, o conteúdo, quais são as condições envolvidas, para que você possa esclarecer e então ter uma visão que a partir dela te ajude a tomar uma decisão. Procure um momento e procure nesse momento em que situação talvez aquela crise, aquela tarefa, aquela etapa do projeto se tornou decisiva. E se você perceber isso com antecipação, tome uma atitude para que ela não se torne crucial a ponto de ter, como eu comentei lá atrás, talvez interesses divergentes que vão criar problema. Também aprenda a observar os problemas de segurança. Às vezes, uma palavra ou a maneira como a gente fala cria tal insegurança, o objetivo é esquecido. E quando isso acontece, a reatividade se torna presente e as pessoas travam em vez de caminhar em direção ao resultado. E também observe o que os outros estão buscando, porque muitas vezes o comportamento, quando não é de concordância, pode ir para os extremos. Ou a pessoa fica calada, não significa que ela concordou, ou ela vai tentar te convencer, falando da mesma coisa 1000 vezes, para tentar te demover da sua ideia. Então, ao pensar em todas essas variáveis relacionadas à comunicação, eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão oferecida pelo Chaplin. Essa reflexão talvez nos ajude a pensar em tudo aquilo que a gente discutiu até aqui. E ela diz assim: quando estiver em dificuldade e pensar em desistir, lembre-se dos obstáculos que você já superou. Olha para trás. Se tropeçar e cair, levante, não fique prostrado, esqueça o passado. Olhe para frente. Ao sentir-se orgulhoso de alguma realização pessoal, sonde suas motivações. Olhe para dentro. Antes que o egoísmo domine, enquanto seu coração é sensível, socorra os que o cercam. Olhe para os lados. Na escalada rumo a altas posições, no afã de concretizar os seus sonhos, observe se você não está pisando nas pessoas. Olhe para baixo. Em todos os momentos da vida, seja qual for a sua atividade, busque a aprovação de Deus. Olhe para cima. Tenha em mente que na comunicação você deve falar sem aspas, amar sem interrogação, sonhar com reticências e viver sem ponto final. Eu espero que, de alguma maneira, essas reflexões possam ter contribuído para melhorar em algo a sua execução. Obrigado por assistir, um abraço e até um próximo momento.